A graça de Deus é um dos assuntos mais importantes que a igreja nos nossos dias precisa entender. Parece que quando nós falamos da graça de Deus, parece aulinha de escola dominical. Mas isso é tão básico, né, pastor? Parece aulinha de escolinha dominical. Parece os primeiros passos da fé, uma coisa tão pequena, tão... Não, eu quero me aprofundar, quero ir para os estudos mais profundos, quero ir lá para a escatologia, quero saber da volta de Jesus, quero entrar no milênio, quero saber se Jesus vem antes da tribulação, eu quero ir para um lance mais profundo, quero ir para as teorias mais... Bom, gente, a graça de Deus, por mais que pareça um assunto básico da fé cristã, e talvez seja, e eu acredito que mas é o ponto mais distorcido no nosso meio, na fé cristã, mal entendido, mal interpretado, é sobre a graça redentiva de Deus. Hoje, nós percebemos as pessoas entendendo a graça de Deus como o perdão de Deus, né? Claro, Deus nos perdoou através do seu Filho, que deu sua vida na cruz e tal. Mas as pessoas entendem essa graça de Deus como um perdão que tem que ser merecido, que parte do pressuposto do arrependimento. Porque existem muitos textos, né, que falam sobre arrependimento. A túnica da mensagem dos apóstolos, né, foi o prenúncio de João Batista, quando anunciava Cristo. Ele dizia: aquele que virá após mim já é antes de mim, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e tal. Então ele veio preparando o caminho de Jesus, e a túnica da mensagem dele era essa: arrependei-vos e sejam batizados. Então a mensagem do arrependimento, ela é a túnica, sim, para a salvação. É a mensagem básica, principal, e que nós precisamos continuar pregando o arrependimento. Mas quando a graça é mal entendida, a gente entra no pressuposto de que para ser perdoado, para receber o perdão de Deus, eu preciso me arrepender. É como se Jesus tivesse dado a sua vida na cruz somente pelos arrependidos e não por todo mundo. E quando eu entendo que Jesus só deu a sua vida na cruz pelos arrependidos, isso me leva a um lugar de meritocracia, né? E a Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé, é dom de Deus, é graça, é imerecido e tal. Então, se eu tenho que me arrepender para receber perdão, esquece a palavra salvação. Se eu tenho que me arrepender para receber perdão, depois sou salvo, né? Então, essa salvação, ela é mérito, porque primeiro eu me arrependi, eu tive a atitude de me arrepender, e porque me arrependi, agora eu sou salvo, ok? Então, isso me leva a merecer a salvação por minhas próprias atitudes. Agora, se eu entendo de forma diferente, que é assim que eu creio e vejo nas Escrituras, se o perdão de Deus, que foi a obra da graça, que foi um fator imerecido, não foi por obras, para que ninguém se glorie, e eu entendo que fui perdoado, e depois que eu entendo que fui perdoado, então me arrependo dos meus pecados, porque pela fé eu acredito no amor de Deus ao ponto, né, de ter entregue seu Filho, que deu sua vida por mim na cruz e apagou a cédula de dívida que era contra mim na cruz do Calvário. Eu creio nisso. E a partir do momento que eu creio nisso, eu me arrependo dos meus pecados, e então eu entro no processo de redenção, eu entro no processo de santificação, eu entro num processo de, enfim, salvação. Então, aqui já não é mérito meu, é a obra de Deus. O perdão foi dado a mim independente do meu arrependimento.
Só que por que eu preciso do arrependimento? Eu preciso do arrependimento porque o arrependimento é a comprovação de que eu criei, de que eu acredito nesse amor que me perdoou. O arrependimento é a prova de que eu aceitei a proposta da reconciliação. Então alguém pode perdoar e não ser correspondido, e mesmo assim ter perdoado. E o fato de não ter sido correspondido, não há reconciliação, né? Então a gente vê isso, por exemplo, em muitos casais que existe a infidelidade, né, a traição, e aí um perdoa, mas o outro prefere seguir a vida do engano, seguir a vida da promiscuidade, seguir a vida da idolatria própria, né, na busca pelo a sua independência e tal. Um deles perdoou, mas o outro não credibilizou aquele perdão, não recebeu aquele perdão, não fez caso daquele perdão e seguiu a sua vida de forma paralela. Então, assim, o fato de um ter perdoado não significa que o outro deu o espaço para reconciliação. Então não há reconciliação, porque relacionamento é uma via de mão dupla. E é exatamente isso que nós precisamos entender para nós traduzirmos a graça de Deus e entendermos também a nossa responsabilidade, né? E aí eu falo de graça redentiva, porque é a redenção, né? E redenção é nós entendermos o nosso lugar de origem. A palavra redenção significa assim, readquirir uma propriedade perdida. Então, a graça de Deus, ela me posiciona em um lugar que eu perdi. Qual é esse lugar que eu perdi? Um lugar em Deus. O homem antes da queda, antes do pecado, ele era de Deus. Ele vivia para Deus. A Bíblia diz que tudo foi criado dele, por ele e para ele, né? Cristo Jesus, porque ele é o criador de todas as coisas, ao lado do Pai, do Filho, o Espírito Santo. Eles são uma trindade, são três, mas são um. Então, tudo foi criado dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então esse é o nosso lugar original, o lugar de Efésios 1:4, onde ele me elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Então existe um lugar de propriedade. Nós éramos a propriedade de Deus. E isso é revelado nas Escrituras, quando a gente vê, por exemplo, Deus chamando o povo no deserto. Ele levanta um grupo de sacerdotes. Antes, a ideia de Deus ao seu povo era que todos fossem sacerdotes, né? Então, por isso Deus fala para Moisés reunir o povo, subir no monte e tal. E a proposta era, vocês serão uma nação de sacerdotes. E aí o povo rejeita isso, eles viram as costas para Deus. E Moisés entra sozinho onde Deus estava e Deus fala com Moisés, enfim. E ali, a partir daquele momento, Deus dá as leis para Moisés e se levanta uma tribo de sacerdotes, que é a tribo de Levi. E a palavra de Deus é a mesma para esse grupo de sacerdotes. Vocês são minha propriedade peculiar, vocês não terão herança e tal. Isso são sombras, né? E a Bíblia diz que a antiga aliança, elas são sombras dos bens vindouros, né? Que revelam Cristo. Cristo é o corpo, né? Ou seja, ele é a clareza de tudo que foi dito lá atrás. Então, a proposta do reino de Deus é que todo o seu povo fosse sua propriedade peculiar, fosse um com o Pai, um com Deus. Quando Cristo se manifesta, ele prega essa mensagem, ele diz, eu e o Pai somos um. E aí ele ora por nós dizendo que eles sejam um, como nós somos um. Ele fala desse corpo onde nós somos membros uns dos outros e Cristo cabeça desse corpo. Então essa ideia de unidade coletiva, onde nós nos tornamos um novamente com o Criador, um com o nosso irmão, aí nasce, né, a revelação, a clareza do segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, porque o próximo é você. Quando você está no estado de plenitude, compreendendo o seu lugar de origem, o próximo é você, porque ele faz parte do corpo que você pertence. Então, se somos membros uns dos outros, o próximo sou eu também. Então, eu começo a entender esse lugar original de amar o próximo a partir dessa base fundamental que vem sendo revelada desde o Antigo Testamento, só que ela só tem clareza aqui em Jesus.
Por isso que ninguém conseguiu cumprir a lei no Antigo Testamento, porque ela não era clara, mas no Novo Testamento tudo fica claro, porque Cristo é a revelação da sombra. Então veja bem, nós temos dificuldade de interpretar a graça como ela é, porque nós ainda pensamos com uma cabeça individual. Então Deus vai me salvar, mas me salvar para ser o que eu quero, me salvar para viver a minha independência, me salvar para que eu continue tendo conforto, para que eu continue pensando como alguém separado. E aí esse pensamento de salvação, ele não está ligado ao plano, propósito, ideia original de que nós pertencemos ao Criador. Sabe, a Bíblia diz que ele riscou a cédula de dívida que era contra nós. Está lá em Colossenses 14. Riscou a cédula que era contra nós. A Bíblia diz assim, a qual de alguma maneira ela contrária. Ele tirou do meio de nós e a cravou na cruz. E olha o que a Bíblia diz. Ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente e triunfou. Então, quando Jesus risca a cédula de dívida, a entrega de Cristo na cruz, ela limpou, ela apagou a nossa dívida com Deus, né, que era o pecado original de Adão, gerou condenação, gerou morte, então todos os homens passaram a morrer, tiveram então a consequência, né, do pecado, que é a natureza adâmica, a natureza caída, que o homem só pode viver essa transformação de natureza a partir da fé, mas o perdão foi dado. Romanos 5,6, o texto diz que, de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, nós, no caso. Então, olha o versículo 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para nós aqui nessa carta de Romanos que Cristo morreu pelo pecador quando ainda era pecador. Está bem claro aqui para nós. Ele fala assim, nós ainda éramos fracos e Cristo morreu pelos ímpios. Essa fraqueza é a impiedade. Aí ele faz uma analogia, dificilmente alguém morra por um justo. Pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas olha Deus, olha o que ele fez. Deus demonstra o seu amor por nós quando morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, homens ruins. Então, para mim aqui está bem claro que Cristo deu a vida por todos os homens. Segundo Coríntios 5,16, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, quando ele olha para a igreja e fala, irmãos, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Antes conhecemos a Cristo segundo a carne, mas agora já não o conhecemos desse modo. Quando ele diz a ninguém mais conhecemos segundo a carne, Paulo está fazendo um apelo para os irmãos a olharem uns para os outros segundo a perspectiva de Deus e não olharem para as pessoas pelos seus pecados. Não olharem para as pessoas segundo as obras da sua carne. Não olharem para as pessoas com um olhar de julgamento pelo pecado que ainda está governando os seus membros. Então olhe para as pessoas, se você está dentro de um lugar de responsabilidade no reino de Deus, e aí que entra a responsabilidade redentiva, se eu fui readquirido, se eu estou em um lugar original, se eu voltei ao lugar de origem em Deus, eu vou entender a minha responsabilidade como corpo. E a nossa responsabilidade é o outro. A Bíblia fala de relacionamento do início até o fim. Todos os mandamentos falam de relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. A Bíblia começa e termina falando da relação, porque Deus é relação, né? A própria estrutura da divindade de Deus é uma estrutura relacional, porque ao mesmo tempo ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e ao ponto que se relaciona, comprovam essa unidade, e é uma unidade indivisível. Então perceba, para mim a obviedade
em que Cristo deu a sua vida por todos os homens, ele pagou o preço por todos os pecados. Nós ouvimos isso de João Batista, que quando tem a revelação de Jesus, quando ele vê Cristo pela primeira vez, a palavra de João é: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra mundo aqui é cosmos, é o pecado de todos, é o pecado de todas as pessoas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então há uma remoção do pecado, a dívida foi paga. Então preste atenção, o motivo que nos condena não é mais o pecado do passado. O motivo que nos condena, que paira sobre o mundo, é a rebeldia. A rebeldia é o motivo pelo qual muitas pessoas irão para o inferno, deixarão de entrar nos portais celestiais. E eu posso provar isso para você também em uma das parábolas de Jesus, na parábola das bodas, do casamento, a parábola do casamento, Mateus 22:1. Olha só, Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram vir. Então ele enviou outros servos para dizer: olha, já preparei o banquete, os bois, os novilhos já foram abatidos, já houve sacrifício, já foram abatidos, tudo está pronto, venha para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, outro ainda se agarraram os mensageiros, insultaram e até mataram os mensageiros. Então o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar as cidades deles. E disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto e os meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam para as esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então aqui, ó, Jesus está contando uma parábola que ilustra o reino dos céus. O reino dos céus é isso aqui. E o que eu vejo aqui? Um casamento pronto, tudo preparado, o convite é dado a todos os seus convidados. Eles rejeitam, aqui você tem a clareza de que esse povo não é transformado, mas eles foram convidados para esse banquete. Eles rejeitam o convite, eles viram as costas. O que é isso, senão a explicação clara do que é a graça de Deus? As pessoas hoje, elas vão para o inferno, elas perdem a salvação por rejeitar a graça de Deus. Nessa parábola que nós acabamos de ler, você não vê nenhuma condição de arrependimento para o perdão. Você vê um convite sendo feito. E para mim aqui, a vida de Cristo sendo entregue na cruz, ela apaga todos os pecados, existe um absoluto de perdão, né? Ele apaga todos os pecados, todos os homens, a dívida está sanada do pecado, só que as pessoas rejeitam o convite. E quando rejeitam o convite, ainda cometem agora um novo ciclo de corrupção, né? Porque agridem, insultam, matam aqueles que convidavam, aqueles mensageiros, e entra debaixo da ira do Senhor. Então, aí você percebe um povo entrando num novo ciclo condenatório, que não tem nada a ver com a condenação de Adão, mas um novo ciclo condenatório que vem a partir da rejeição, a rejeição da graça de Deus. Irmãos, o que condena o homem é rejeitar o perdão de Deus. Irmãos, condenação está na origem da separação. O que é o inferno, senão um lugar onde Deus não está? O que é morte, senão um lugar onde Deus não está? Porque Ele é a vida.
e ele é a luz dos homens. Então, a condenação é a separação. Separação é morte, morte é separação. É isso que a Bíblia diz, que as vossas iniquidades, Isaías 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o salário do pecado é a morte, porque o pecado separa o homem do Criador, e isso gera a morte. Agora, nós temos uma ideia de salvação onde, no fundo, nós achamos que é para salvar a nossa individualidade. Por isso que tem gente que tem dificuldade de entrar nesse processo redentivo da graça de Deus. Porque pensa que precisa merecer para isso. Tem gente que não se vê capaz de se arrepender. Tem gente que não se vê capaz de se arrepender. Às vezes a pessoa acha que ela nunca vai conseguir alcançar o padrão de honestidade, de integridade, então ela diz assim, cara, isso não é para mim, eu não consigo me arrepender. Ela não entende que ela já foi perdoada. E é a partir do perdão que ela vai desenvolver uma nova natureza, porque nós não somos capazes por nós mesmos. Cara, eu preciso do Espírito Santo para convencer-me do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso da presença de Deus para transformar minha natureza na natureza de Deus. Eu não tenho capacidade nenhuma de justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela é comparada à justiça de Deus como trapo imundo. Então, por mais bom que eu seja, se for através, né, da minha capacidade, essa bondade, ela não é bondade. Ela não é bondade. Ela não chega nem aos pés. Ela é um trapo imundo. Ela continua sendo trapo imundo. Então a gente precisa da graça para que o Espírito Santo faça o processo regenerador, para que você entre nesse lugar redentivo. Entende? Então por isso que a Bíblia diz que ele nos deu um ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É entender esse chamado a pertencimento, voltar ao lugar original. É reconciliar tudo novamente no Criador. E a Bíblia diz que Cristo veio para isso, para reconciliar tudo novamente no Pai e nele mesmo. Então, quando eu recebo o ministério da reconciliação, eu sou salvo, recebo a dádiva da salvação porque me arrependi, fui transformado pela fé, passei pelo processo, né, de regeneração ali e tal, e eu entendo também esse lugar de responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Com a reconciliação. Quando é que eu sei que uma pessoa é reconciliada, ela está pronta, ela tá ali, né, num lugar de crescimento mesmo espiritual, onde ela está funcionando de acordo com o padrão de Deus? É quando ela se vê na responsabilidade. Quando, por exemplo, a Bíblia diz assim, salvem-se, e ela pensa assim, em salvar o vizinho, e não salvar a si mesma. Porque ela entende que nesse salvem-se existe um coletivo e não um individual. As pessoas que sempre colocam o outro na frente, elas são pessoas que normalmente estão desenvolvendo a plenitude de Deus na sua vida, porque não existe ganância sobre si. E uma das coisas que leva ao ser humano a distorcer a graça, e às vezes a pessoa pensa que está andando na graça, é a culpa. A culpa, ela é fruto da carência, e a carência, ela revela o quanto você ainda está longe dessa reconciliação. Então, o que nos impede, por exemplo, de assumir responsabilidades é a culpa. É a culpa. Por que Caim matou Abel? Porque ele estava cheio de culpa quando olhou para o seu irmão, identificou nele sintoma de aprovação, olhou para si, sintoma de rejeição, eu não fui aceito, fui reprovado, então ele sente culpa, e a culpa leva ele a esses destempérios, né? Atitudes que levam à injustiça. Tem muita gente que mata o irmão dentro do corpo, né? Na igreja, pessoas que estão ali matando o irmão, trabalhando para o seu próprio ego, trabalhando para o seu próprio pela busca da autorrealização, porque essa busca pela autorrealização
para tentar preencher o vazio da carência. E a carência, ela é resposta da culpa que a pessoa sente. A pessoa é vazia porque tem culpa. Não foi regenerada, não está vivendo a plenitude de Deus. Então, irmãos, todas as pessoas que normalmente apresentam relatórios, elas estão ali tentando se livrar da culpa. Você já viu aquela parte em que Jesus fala que muitos dirão naquele dia: expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas no teu nome, pregamos a sua palavra. Essas pessoas apresentam relatórios para Jesus como quem está dizendo assim: eu fiz tudo isso e agora eu mereço a salvação. Eu mereço entrar no reino. Eu curei, eu expulsei demônios, eu estive praticando tudo a seu favor. E essas pessoas são, deixadas do lado de fora. Jesus diz assim: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas os relatos eram que elas faziam obras como curar, expulsar demônios, falar em outras línguas, pregar o evangelho, mas foram taxadas como ímpios, pessoas imorais, iníquas, praticam iniquidades. Porque a intenção do coração ainda estava movido de culpa. A pessoa que apresenta relatórios o tempo todo são pessoas carentes, vazias, precisam se autoafirmar, precisam receber dos outros o reconhecimento, a busca em preencher essa carência, esse vazio, e aí nasce a injustiça. E isso é sintoma da culpa. A culpa faz o irmão matar o outro irmão. É a culpa que faz as pessoas falarem mal umas das outras. É a culpa que leva o obreiro a trabalhar por ganância. É a culpa que faz a pessoa priorizar bens e não pessoas. É a culpa que leva a pessoa a buscar status, famas, reconhecimento. São pessoas tentando se autoafirmar porque não são plenas, não são reconciliadas em Deus. Quando nós recebemos o ministério da reconciliação e entendemos esse nosso lugar, que é um lugar redentivo, o homem se torna maduro, completo e sem falta de coisa alguma. Não preciso mais de reconhecimento, não preciso de elogio, não preciso ter bens, não preciso ter coisas, não preciso alcançar uma posição, um padrão ou coisas que me gerem conforto ou autorrealização. Nada disso mais é o meu objetivo, porque existe uma plenitude na minha alma por pertencer a Cristo, pertencer ao seu propósito. Então dinheiro nenhum pode me comprar, proposta nenhuma pode me comprar, porque eu consegui discernir no meu espírito, pela relação com Deus, pelo Espírito Santo, e a gente chama isso de processo de santificação e maturidade na fé. Você começa a discernir a diferença, aquilo que Paulo fala: considero todas as coisas por perda para que eu possa ganhar a Cristo. E ele fala da suprema grandeza do conhecimento que há em Cristo. Ele começa a diferenciar coisas que antes eram preciosas para ele, eram valiosas para ele. Um homem que tinha um histórico acadêmico, um homem que tinha um respeito profundo da sociedade, era uma pessoa de autoridade. Ele se converte ao cristianismo. Tudo que para ele antes era valor, e ele enxerga também essa desvalorização no meio cristão, no meio dos irmãos, porque Paulo é rejeitado pelos apóstolos, é rejeitado por muitos da igreja, então ele passa por um processo bem difícil. Então, para um homem que estava acostumado a ser bajulado, ser reconhecido, respeitado, de repente se torna perseguido e rejeitado, não só pelo povo a quem ele pertencia antes, mas agora também pela própria igreja. Que interessante. Então esse cara, ele tem uma resiliência tão grande na presença de Deus, em um lugar tão forte com Jesus, com Deus, a sua relação, e ele começa a discernir que tudo que para ele antes era importante,
ele considera como perda. E talvez o espinho da carne de Paulo, né, ninguém sabe qual era, talvez a Bíblia aponte, porque Paulo diz para que eu não me exalte, né, o mensageiro do diabo me esbofeteou para que eu não me exaltasse. E talvez era sim a sua reputação, talvez era sim o seu nome, o brilhantismo, o lugar de respeito, de honra que esse homem já teve. Então ele se converte a Cristo e agora ele perde tudo. E aí ele começa a escrever para nós na sua carta dizendo: tudo eu considero como uma perda e considero o conhecimento que há em Cristo superior, para alcançar a superioridade que há no conhecimento de Cristo. Então, quando você tem isso, você entende o seu lugar em Cristo, mais nada pode te comprar. Mais nada vai te impressionar. Mais nada vai te ludibriar a coisa alguma. Mais nada vai levar você a um caminho. Você pode ser tentado por todos os demônios do inferno e nenhum deles vai conseguir levar você para algum caminho, porque você se tornou um homem redentivo, uma mulher redentiva, alguém que pertence e, além de pertencer, entende o seu lugar de responsabilidade no ministério da reconciliação. A sua vida é uma dedicação a reconciliar os outros a Cristo. Por isso você dá o outro lado, anda a segunda milha. Está entendendo? Lava os pés dos seus irmãos. Você serve quem te fere, porque você tem responsabilidade redentiva com o próximo. Você se torna a luz, né, do Evangelho, você se torna a revelação do Cristo na terra. Cristo em você é a expressão, né? Cristo em você é a esperança da glória. O mundo precisa ver essa expressão em você, que é a esperança da glória. Amém, gente? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que Jesus tenha ministrado, tenha ajudado você a entender alguns pontos importantes para a sua caminhada de fé, para que você entenda que o pecado foi perdoado, você não deve mais nada, Jesus entregou a sua vida na cruz. O que você precisa é corresponder com esse amor, aceitando pela fé o amor de Cristo, para que o Espírito Santo de Deus possa então ter acesso ao seu coração e assim fazer o que precisa ser feito para que uma nova natureza comece a tomar forma e você comece a se parecer com Deus. Tá ok? Deus abençoe a sua vida. Bom estar aqui com vocês. E amanhã eu quero estar de volta aqui no próximo programa falando de Jesus para vocês, ministrando a palavra de Deus. Quero reforçar o meu convite para você estar conosco na igreja Atalaias Church. Nós estamos na rua Salomão Dana, número 98, na Vila Buenos Aires. Todas as informações que você precisa está no site atalaiaschurch.com.br. Gente, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, marca as pessoas, compartilha, manda no WhatsApp, curte, comenta, nos ajude aí para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, porque eu sei que tem muita gente que acompanha o nosso canal, mas não é inscrito. Você pesquisa lá o pastor, entra, assiste, acompanha, mas não está inscrito. Se inscreve no canal, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo, quando nós entrarmos ao vivo, você recebe uma notificação, um aviso de que entrou um conteúdo novo.